Romanos 5, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, e se estendeu a todos, porque todos pecaram. 13. De fato as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existe, seus pecados não foram levados em conta. 14. Mesmo assim, no tempo de Adão até Moisés, todos morreram, incluindo o que não se desobedeceram uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Presta atenção nisso. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquilo que ainda haveria de vir. Mas há um grande diferente entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe a morte para muitos, ainda maior, porém é a graça de Deus e a sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Vamos tentar trabalhar isso de uma forma mais simplória. Queridos, nós sabemos que se você vai a um estábulo, você não se torna um cavalo, Júnior. Se você é chamado para ouvir uma orquestra, você não se torna maestro. O que eu quero dizer? Como eu falei no momento de louvor, se você vai ao McDonald's, você não é o Big Mac. Ou seja, a habitação do lugar não afeta a sua natureza, não afeta a sua espécie. Como vir à igreja não te faz ser um crente. A realidade é que esse texto, ele remete à criação. Havia uma lei regida por Deus, dada por Deus no Éden, na criação de tudo. Adão e Eva são Adão e a mulher, antes do nome, eles recebem uma ordem de Deus para se multiplicar, porque foram criados à imagem e à semelhança. Adão, como essa matriz da criação, como uma ordem, aquilo que é vegetal, ou seja, a árvore produzirá árvores, os peixes, os animais produzirá segundo a sua espécie. Assim o homem deveria procriar, gerar, multiplicar, segundo a imagem e a semelhança de Deus. Essa era a ideia, e Adão era o cabeça de tudo isso. O texto vai dizer que quando o pecado entra, ele não só afeta cientificamente na inteligência do homem, porque eu acredito que Adão era 100% inteligente, ele habitava no estado perfeito, e não somente a área espiritual é afetada e o tempo de vida, mas também biologicamente tudo foi afetado. Mas uma coisa que a gente pode deixar claro que tem a ver com o texto, o que mais foi afetado na queda do homem foi o caráter. O caráter do homem foi afetado. O texto que lemos, Paulo está tentando falar da diferença entre Adão e Cristo, aquele que deveria criar a partir dele, ou seja, multiplicar todos os seres humanos segundo a imagem e a semelhança de Deus. Quando o pecado entra, é inserido no mundo, logo todos aqueles que nascem, já nascem com essa natureza adâmica conhecida. E Paulo vai dizer que por um homem, que é Adão, o pecado entrou no mundo e trouxe a morte. Porque você percebe lendo Gênesis, dentro de uma realidade, o homem era eterno com Deus. Quando o pecado entra, agora começa uma contagem para a vida do homem. Por isso que Deus diz, o dia que você comer, você morrer, Ele está dizendo, vai haver uma separação entre eu e você. O texto é claro dizendo que Adão, ele traz essa morte, ou seja, alguns podem viver até 100 anos, mas antigamente, no estado perfeito, ninguém morreria, seria pleno e eterno com Deus. Não é à toa que quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus diz assim, olha, tiramos o homem, removemos ele desse lugar, para que ele não coma do fruto da árvore da vida e se torne eterno como nós somos. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Então o texto vai falar sobre essa natureza. A grande verdade é que tem dias que a gente acorda, a gente fala, por que eu estou fazendo isso? Se o certo é esse, sim ou não? Lembra que Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está em mim, esse acabo cometendo. E a realidade é que essas duas naturezas, elas se chocam. A natureza que Jesus veio, e o texto vai falar sobre isso. Até a lei de Moisés, o homem não sabia refrear a sua carnalidade natural. Ou seja, não havia uma cobrança de uma forma aonde Deus pudesse falar através de algo mais claro com o povo. Então, ele tentou através da lei. O povo, até a lei de Moisés, não sabia a não ser porque Deus apareceu para Abraão, para Isaac e Jacó,
restaurando o relacionamento como os patriarcas. Então a partir disso Deus faz uma promessa para Abraão que toda a descendência dele seria numerosa, ou seja, uma geração inteira a partir de Abraão poderia servir o Deus eterno. Por isso era necessário uma aliança na carne, a circuncisão, o brit, a aliança com o homem. A realidade, para a gente não se estender muito, é que Jesus então é inserido no texto de Paulo para dizer que até Moisés o povo não tinha consciência do seu pecado perfeitamente. Agora, a partir da lei, a lei apontava o erro e o pecado do homem. Você percebe que no sacrifício, Deuteronômio e Levítico, o que mais se tem é oferecimento de oferta pelo sacrifício que era dado para Deus, e a remissão do pecado do homem era coberto, não era tirado. E o texto vai dizer o seguinte: mesmo assim, depois de Adão a Moisés, todos morreram. Diga comigo, morreram. Incluindo a não desobedecerem uma ordem explícita, ou seja, não estava claro, porque não havia lei, até Adão se desobedecer. Na verdade, diga comigo, Adão era um símbolo de uma representação daquele que havia de vir. Olha a promessa, Adão era uma representação, um símbolo daquele que havia de vir. Fala de Jesus. O texto vai dizer que no 15, na parte B, ele diz: pois o pecado de um único homem trouxe a morte para muitos, mas ainda maior, porém, a graça de Deus, a sua dádiva, veio sobre muitos por meio de um único homem chamado Jesus Cristo. Na queda do homem, escute bem, houve uma sentença: primeiro serpente, depois a mulher e por último para Adão. Percebe uma coisa, o nome mulher é Isha no hebraico, que significa mulher. Se você lê no Gênesis, não foi Deus que deu o nome para a mulher chamada Eva, foi o próprio Adão. O texto vai dizer que Adão olha e fala: agora você vai chamar Eva, mulher, mãe dos seres vivos. Ou seja, a palavra Chava, que é Eva, significa viver, faz o sentido da mulher, ou seja, aquilo que ela então estaria num propósito para ser mãe de todos os seres viventes, geraria através de parto natural. 9 meses depois vem o Rezu, mas não era assim desde o princípio. A ideia é que Deus, eu pergunto para os irmãos aqui, e se você conseguir me falar depois, por que o nome de Adão, aquele que é o pai da criação, não mudou o nome dele na queda, e o nome da mulher se tornou o nome de Eva? Por quê, querido? Porque Deus não muda o seu propósito. A mulher ganhou o nome de Eva porque Adão falou: olha, agora você vai ser a mãe, mas ele em si não ganhou um novo nome, ele continuou sendo Adão. Por quê? O texto vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 15, 21, uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morreram em Adão, todos que são de Cristo receberam vida nova. O texto vai dizer, Paulo dizendo mais uma vez, que o pecado é inserido por causa de Adão no mundo, e todos agora têm contágio de vida, e não é mais eterno como era antes. Quem entendeu, diga amém. É transferido uma natureza de morte para todos os seres humanos. Então quando você nasce já debaixo de uma condenação. Por isso, o texto vai dizer ainda no versículo 45 de 1 Coríntios 15, você vai entender até o final. As escrituras dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivo, mas o último Adão, olha o texto, ele não fala o último Adão. Quem é esse homem? Cristo. O último Adão é espírito que dá vida. 46, o primeiro vem do corpo natural, depois o corpo espiritual. 47, o primeiro homem foi feito do pó da terra, assim como nós somos criados em Adão, enquanto o segundo homem veio do céu. Jesus não veio da terra, ele veio do céu. Maria foi gerada pelo Espírito no ventre, pelo Espírito Santo. Quem me ouve? Ele está dizendo assim: assim como a morte entrou no mundo por meio de um homem, trazendo a condenação pela desobediência, por comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, assim o último Adão faz uma alusão apontando para Cristo, aquele que vivificaria aqueles que estão mortos em pecados. O último Adão viria para trazer ressurreição e restaurar a divina. Por isso que ele fala: Adão veio do pó da terra, mas aquele último Adão, Cristo, veio do céu. Aí ele termina, 48, os que são da terra são como homem terreno, os que são do céu são como homem celestial. 49, da mesma forma agora somos como homem terreno, algum dia seremos como homem celestial.
Então significa que tem duas naturezas brigando dentro de nós: a natureza para todos os dias tentar desobedecer o propósito divino, e a natureza que o Espírito Santo constrói no homem a partir quando ele conhece o Evangelho. Então percebe uma coisa: quando Deus usa alguém para pregar o Evangelho para você, você passa a ser gerado por essa palavra, a sua fé começa a estar em Cristo, e aí a partir de agora a sua vida começa a ser dele, não é mais sua. Só que o processo não para aí. O texto vai dizer o seguinte: porque Adão deu nome para a mulher chamado Eva, e o nome dele continuou Adão. No versículo 14 de Romanos 1 de 5 diz: na verdade, Adão é um símbolo, representação daquele que haveria de vir. O último Adão, Jesus, viria para cumprir o propósito de remissão e nos dar uma natureza celestial. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que você vem à igreja, ouve uma palavra e tenta ser melhor, isso é chamado de renúncia. E a renúncia faz parte de uma conversão. Não significa que receber Jesus você se torna um crente e um convertido. O que te faz ser um convertido é receber a natureza do Cristo agora, nessa nova caminhada que você agora recebeu de Cristo. O que faz uma pessoa se converter a Cristo não é só mudar as velhas naturezas dele, os hábitos que ele tinha, é continuar no processo de crescimento, renunciando, porque agora ele vai reproduzir a natureza que Cristo estabeleceu. João Batista, quando ele está batizando, não é isso que ele diz? Eis o Cordeiro que tira o pecado. Ou seja, a natureza de Adão, aqueles que viriam a João Batista se arrependiam, eram batizados e era um símbolo de uma nova natureza. Mas quando ele vê Cristo na filha, ele fala assim: ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira no singular, o pecado do mundo. A partir de Jesus, nós temos uma natureza restaurada em nós, e o Espírito Santo começa a construir essa nova natureza. Diga para o seu irmão: Deus quer construir em você uma nova natureza. O nome de Adão não mudou porque Deus não mudou o propósito, porque Adão caiu. O que eu quero dizer? Quando eu e você pecamos e erramos, Deus não invalida o propósito que foi liberado sobre você. Ele espera que você se arrependa e volte, porque o propósito e a vontade de Deus permanece ainda sobre a sua vida. Às vezes você chama isso de promessa. Adão cai e Deus não muda o nome dele, porque a vontade de Deus era que o homem não saísse da sua presença, mas porque ele come o fruto do conhecimento do pecado, então passa a ser inserido uma morte, uma natureza estabelecida para todos os seres humanos, e agora somos condenados e fadados. O texto vai dizer em 1 Coríntios 15:33: se não deixam de enganar pelos que essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. O que eu quero dizer? Você vem à igreja, não corta vínculos de amizades antigas, você nunca vai experimentar a natureza divina completamente. Por mais que você está no lugar, o Paulo começa a dizer uma coisa, 34: pense bem sobre o que é certo e parem de pecar. Ele não diz assim: olha, deixa eu dizer uma coisa aqui antes de interpretar o texto. Não existe conversão para a carne tem que ser subjugada. A carne tem que ser mortificada. Todos os dias a nossa velha natureza começa a dizer assim: ó, é difícil, agora eu vou aplicar. Não vai dar certo, é a natureza de Adão em você. As coisas não estão fluindo, é Adão falando em você. Mas quando você recebe a natureza de Cristo, você fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Nele eu sou mais que vencedor. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do seu interior. Sabe o que eu quero dizer? Você não pode ter mais uma mente adâmica, você tem que ter uma mente de Cristo. E a mente de Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. O pessimista, ele olha as coisas como se fosse dar errado, mas aquele que está em Cristo sabe que tudo é possível, aquele que crê. O que eu quero dizer? Essas duas naturezas estão em jogo. Paulo fala sobre isso. Todo tempo nós precisamos ler, não precisa de abrir para ganharmos tempo. Romanos capítulo de número 8, no versículo de número 5. Olha o que ele diz: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas natural humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam ao Espírito. Portanto, permite que a natureza humana controlada, a mente, resulte em morte, mas permita que o Espírito controle a mente, que resulta em vida e paz. Irmão, é impossível
impossível a gente não olhar Jesus conversando com o religioso Nicodemos. João capítulo 3, a conversa é: aquele que não nascer da água, batismo, e que não nascer do Espírito, não verá o reino e nem entrará nele. Nicodemos conversa com Jesus e a conversa termina assim: eu voltarei para o ventre da minha mãe? Claro que não. Jesus falou assim: se você não conhece as coisas espirituais, como é que você vai discernir se você é um homem terreno? Ele fala o seguinte: você foi gerado de uma forma natural e é carne, mas quando a partir do Espírito é revelada a minha vontade, o Espírito Santo não vai fazer um trabalho de fazer você nascer do Espírito, mas ele vai transferir uma nova natureza. Essa natureza precisa ser afetada. Eu estava falando do momento de louvor, que aquilo que nos dói, ou seja, bebidas, baladas, amizades, drogas, eu não sei o que precisa renunciar. Esses são os pecados externos, mas e aqueles que estão dentro, que é mais feio do que os de fora? Que está no caráter, que a gente não põe para fora. Essa natureza precisa passar por uma experiência dada pelo Espírito. Por isso que Jesus olha: não adianta o quanto tempo você vai ao templo, Nicodemos, e seja religioso e conhece a lei. É o quanto o Espírito Santo tem do seu coração e regenera, gera você e dá uma nova vida. O apóstolo Pedro vai dizer, capítulo 1, versículo de número 23, que a palavra que foi viva nos evangelizou, ela permanece para sempre e nos dá uma nova vida. Só Deus tem o poder de nos gerar, ou seja, trazer a fé, despertar em nós a fé e depois regenerar através do Espírito Santo, nos dando um novo nascimento. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, tudo se fez novo. Ele está dizendo: eu vou transferir para vocês uma nova natureza. E se isso não passar por uma experiência espiritual, vocês nunca saberão a condição da minha dádiva. O dom gratuito de Deus é vida eterna e não é morte. Então Deus começa através de Jesus nos ensinar uma coisa: pense bem sobre o que é certo em parar de pecar, pois a sua vergonha, eu vos digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Então segura: quanto mais conhecimento eu tenho de Cristo, mais liberto da minha velha natureza eu sou. Alguém está me ouvindo? Quanto mais você estuda e dedica tempo na palavra, mais a sua velha natureza está indo embora. Aquilo que você chama de chato é o desejo de Deus transformar você. Aquilo que você às vezes grita para você mentir, você não pode mais, porque você está em Cristo, não está mais em Adão. Aquilo que você queria roubar dos outros, não pode mais, porque agora foi afetado. O Espírito Santo está aí e ele pode transformar a sua vida. Alguém me ouve? O ambiente que habitamos não define a nossa natureza, mas tem o poder de influência contra nós ou em nosso favor. Se eu ando com pessoas que têm hábitos antigos, eu vou ser afetado. Se eu ando com pessoas que estão buscando mais de Deus, então certamente eu vou buscar mais de Deus. Companhias, definições. Querido, deixa eu dizer uma coisa: deixa ir embora quem quiser da sua vida. Você tem que chorar até o dia que Davi ouviu: a espada dos amonitas não vai apartar da sua casa. O filho que Betseba está gerando vai morrer. Ele jejuou até o último dia, sem comer e chorando no templo. Mas quando as parteiras e o mensageiro falou para ele: o menino morreu, o mensageiro entrou no palácio e falou: rei, não deu certo, Deus matou a criança. Davi tomou um banho, limpou o rosto e comeu. Dê sentido para a sua vida. A sua vida não termina porque as coisas não deram certo. Começa a gerar de novo, se levanta de novo, resulta de novo. Por quê? Porque Deus não vai apagar a fara subcomenérgia. Deus não vai apagar o pavio que fumega e nem esmagará a cana quebrada. Vou te explicar. O agricultor, ele tem um campo de 1.500 metros de trigo. Toda semana ele tem que passar averiguando como se o trigo está crescendo. Ele tira algumas sementes, quebra, não a raiz e nem no meio. É exatamente o que Jesus estava falando. Jesus estava falando sobre isso e Isaías completa. Quando ele diz que ele não esmagará a cana quebrada e nem o pavio que fumega, ele estava dizendo que o agricultor, ele analisa como aquela colheita vai ser. Então ele tira aquela semente, continua adubando a terra e semeando para que haja mais crescimento. Segura. Quando ele passa pelo jipe, em cima daquele trigo, e não tem o que fazer, ele vai amassando o trigo, vai abrindo o caminho. Quem está me ouvindo, diga amém. Depois de uma semana, sobrenaturalmente, aquele trigo se levanta. Deus está dizendo: não importa como você caiu ou como você está, eu não vou tirar o poder de você se levantar de novo. Não importa
como você chegou, Deus vai te erguer e vai te dar esperança de novo, porque Ele não apagará o que Ele colocou na sua vida. Ele não vai esmagar a cana que foi amassada, mas não foi destruída. Deus vai te levantar. O ambiente tem o poder de nos afetar, de influenciar. Romanos capítulo 5:16, corre comigo, 10 minutos. Diga comigo assim: o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. O que é a dádiva de Deus? O favor que não merecemos, Júnior. Deus entregou Jesus, e Jesus não vai morrer de novo, gente, Ele já morreu. A dádiva de Deus é que merecíamos uma condenação, mas Cristo morreu em nosso lugar, para que pudéssemos ser justiça de Deus agora. A dádiva de Deus é que nós não fazemos nada para ser salvo. Começou em Deus a salvação e termina nele. Paulo vai dizer sobre isso numa visão calvinista, para aqueles que são mais teólogos. O pecado de Adão levou à condenação. A dádiva de Deus nos possibilita de ser declarado justo diante dele, apesar de muitos pecados. Segura. O que eu estou tentando dizer? Deus, Ele não permite que você viva uma vida do jeito que você quer. E nos nossos dias o que mais tem é crente tipo assim: Deus me aceita como eu sou, mas essa área você não mexe. Ele me ama a si mesmo. Desculpas que damos no velho Adão, na velha natureza. A realidade, Deus me ama, mas Ele não livra eu da consequência da minha semeadura. A realidade do texto que Paulo, capítulo 5:17, a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem, Adão. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça por meio de um único homem. Deus está nos chamando para governar diante das paixões que são oferecidas todos os dias para a nossa carne. Paulo vai escrever que aquele que está em Cristo já crucificou as paixões do mundo, e o mundo foi crucificado com ele, e agora ele pertence a Cristo. Irmão, os pratos vêm, agora eu e você que temos que decidir o que queremos. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos dê um impacto, uma experiência tão forte, porque quem nasceu de novo sabe que nasceu. Quem está sendo afetado por uma nova natureza, ainda que doa, sabe quem você era e quem você está se tornando agora. Você está muito melhor que antes, porque esse é o efeito da natureza de Cristo sendo construída em nós. Quem está me ouvindo? Romanos 5,18 diz: em verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida para todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas uma causa da obediência de uma só pessoa, de Deus, muitos serão declarados justos. Ou seja, eu merecia ser condenado, eu estava fadado pela minha natureza, mas quando Cristo morre, Ele transfere uma natureza e eu sou perdoado, achado justo diante do sacrifício de Cristo em meu lugar. Diga comigo: a condenação veio ao mundo. A condenação, a palavra aparece no versículo 18, do 8 a 1. A palavra traz uma questão de punição judicial, ou seja, eu merecia. Se eu cometi um ato, eu vou ter que pagar, sim ou não? Assim, por intermédio de Cristo, recebemos o dom gratuito, o resultado da justificação. Ele me aceitou, não porque eu é um mérito e as minhas boas obras, mas é porque Ele morreu em meu lugar, e no seu sacrifício eu fui aceito por Deus. Quem está entendendo, diga amém. Vou mais um pouco. Diga-se comigo: a fé prática é o aspecto de atos de justiça. Irmão, se você sabe que tem que fazer o bem às pessoas, por que não faz? Se você sabe que não pode falar mal, por que fala? Você lembra que Paulo grita assim, ó: quem me livrará do corpo dessa morte? Quando Paulo fala isso, é que aquele que matava alguém sendo homicida, ele era obrigado pela lei levar o que matou, o corpo do morto. E Anderson, por incrível que pareça, aquele que matou a pessoa era afetado com a morte daquele corpo que ele matou. Depois de um tempo, alguns eram pegos de doença, outros eram mortos pela angústia porque matou alguém. Então quando Paulo diz assim, ó: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está falando do indivíduo que morreu, que agora aquele que está vivo tem que carregar o morto. Quem me ouve? Quando aí do texto não termina assim, o texto termina o seguinte: graças a Deus por Cristo Jesus. Quando Cristo morre em nosso lugar, agora nós transferimos vida.
e reproduzimos vida para a vida das pessoas. A morte dele nos trouxe vida. Diga comigo, a morte dele nos trouxe vida. Qual é o símbolo de uma vida íntegra da fé e de um cristão? Quando falamos de batismo, em Romanos 6,16, ele diz: vocês não sabem que se tornaram escravo daquilo que escolheram obedecer? Vocês não se mandam mais. Aí ele vem: podem ser escravo do pecado que conduz à morte, ou pode escolher obedecer a Deus que conduz à vida e à justiça. Deuteronômio tem o poder de decidir entre a morte e a vida, mas eu digo, escolhe vida. Paulo está falando uma comparação dentro dessa realidade que, graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem tudo de coração, e esse é um ensino que eu transmito: estão livres da escravidão do pecado, tornando escravos da justiça em Cristo Jesus. Irmão, não dá para a gente viver dando desculpa. Você pode viver uma vida inteira dentro da igreja muito melhor do que agora. Você pode também continuar vivendo a sua vida de pecado e ninguém falar nada para você. Só uma coisa que você vai enxergar naquele grande dia e prestar conta: o porquê que você quis viver do seu jeito e não do jeito que Deus queria e prometeu para você viver. A realidade, para a gente ir para o final, irmão, eu gosto de pregar a Bíblia, quem crê diga amém. Quando a morte reina, há destruição, mas quando Cristo reina, somos guiados pela vida eterna e possamos compartilhar a sua glória com as pessoas. Por que a gente vê pessoas se desviar? Porque não dão continuidade a esse processo. Elas não progridem a conhecer mais do Senhor. Elas acham que vir para a igreja, recebeu Jesus, não precisa fazer mais nada. Mentira, porque senão ninguém desviava. Alguém está me ouvindo? A culpa do nosso desvio é de não dar continuidade ao processo que Deus tem para nós. Deus tem uma vida, Deus não tem um tempo, e Ele não te libertou pela metade. Aquilo que Paulo conclua comparando o início do versículo 12: caminhamos como Adão da obra completa de Cristo. Por meio de Adão veio a condenação, mas por meio de Cristo veio a graça de Deus, o favor que não merecíamos, para justificar uma vida nova para nós. Olha para o seu irmão e fala assim: o verbo constitui em fazer com que a consequência do pecado de Adão, as pessoas se tornassem pecadoras. Através da morte de Cristo, muitos também serão justificados, e isso não vai ser imputado como justiça. Romanos 4. Por quê? Porque agora Deus não vai apontar para você como não tivesse um destino. Ele vai apontar para você falando: está ali meu filho, nele você tem remissão dos seus pecados. Alguém me ouve? Diga amém. A lei era muito pesado para ser vivida. Diga comigo: a desobediência é a exposição da velha natureza, reproduzida nas nossas atitudes. Mas a obediência é a exposição da nova natureza dada por Cristo para nós. Quando a gente reproduz Adão, a gente não sabe o que é dar outra face. A gente não sabe ter paciência com as pessoas. Mas quando a gente está em Cristo, a gente não deveria falar como Adão falaria, mas como Cristo falaria. Quando eu falar assim, alguma palavra você vai gritar: Adão, beleza? Medo, se escondeu de Deus. Cristo foi achado, se apresentou como sacrifício em nosso lugar. Depressão, nem sempre é espiritual, concordo. Pode ser hormônio, pode ser psicológico e deve ser avaliado. Diga para o seu irmão: desconfiança. Fala alto para ele: Adão. Confiança. Encorajamento. Intimidade. Restauração. Esperança. Então pare de falar o que Adão falaria.